Entrevista com espíritos. Os bastidores do Centro Espírita. Por Osmar Barbosa. A você que vai entrar agora nesta linda e reveladora história, eu desejo muita luz, paz, amor e felicidade. Que as linhas por mim psicografadas lhe ajudem em sua jornada evolutiva. São meus sinceros votos. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Emmanuel. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. O encontro. Existem no mundo espiritual cidades espirituais. Alguns chamam essas cidades de colônias espirituais, outros de mundos transitórios e por aí vai. Na verdade, me encontrei com Daniel na colônia espiritual Amor e Caridade. Essa colônia fica dentro da Colônia das Flores, que é uma das colônias espirituais mais antigas e maiores instaladas sobre o Brasil. Ela se inicia no estado de Santa Catarina, adentra o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e um bom pedaço do estado de São Paulo. Como todos podem ver, a Colônia das Flores é bem grande. A Colônia Amor e Caridade foi criada há pouco tempo, cerca de 120 anos aproximadamente. Ela foi criada para oportunizar alguns espíritos a seguirem aprimorando-se evolutivamente. A Colônia das Flores é especializada no atendimento a pessoas que desencarnam, vítimas de câncer. A Colônia Espiritual Amor e Caridade também tem por especialidade socorrer as crianças, vítimas da mesma doença. Além disso, ela é uma colônia que auxilia alguns centros espíritas instalados no orbe terreno. Alguns dos mentores desta colônia auxiliam médiuns a desenvolverem um trabalho de orientação e auxílio aos doentes. Tudo se comunica segundo esses amigos. Daniel é o presidente da colônia espiritual Amor e Caridade. Ele foi frei e viveu no Brasil há mais de 100 anos atrás. Hoje, preside com muita competência e amor essa colônia. Fui convidado por ele e outros espíritos a escrever esta obra. E tudo começou com uma pergunta muito simples que fiz a eles. Daniel então me convidou a escrevermos juntos o que ele carinhosamente chamou de Orientação aos Centros Espíritas, atualizada. Gostei do nome, embora não tenha tido permissão dele para colocar esse título no livro. Em desdobramento, me encontrei com ele nos jardins da colônia, e ali começamos a conversar. Daniel é de estatura mediana, cabelos bem cortados e pele clara. Ele usa sempre uma roupa de padre franciscano, e nossa conversa começou por aí. Muito curioso, eu quis saber por que ele se mantinha como frei. Daniel, me perdoe a pergunta, mas por que você usa essa roupa de padre, se você já não é mais padre ou frei? Não há importuno na sua curiosidade, querido Osmar. Eu uso esta roupa, que você chama de roupas de padre, mas que na verdade se chama hábito de São Francisco, para nunca me esquecer de que foi com esta vestimenta, em uma das minhas encarnações, que enfrentei os meus maiores desafios evolutivos. Você está se punindo, Daniel, fazendo isso? Jamais, Osmar. A punição é coisa dos encarnados. Quando o espírito chega à vida espiritual, ele relembra todas as suas experiências quando estava encarnado. Daí vai que eu utilizo de meu livre-arbítrio para escolher a forma com que vou continuar por aqui. Aquela com a qual quero que todos me vejam, entende? Sim, Daniel. Pois bem, normalmente nós nos vestimos da forma que mais nos remete aos desafios, a forma que tivemos a oportunidade de experimentar e que nos fez melhorar. Funciona como um lembrete daquilo que não devemos mais fazer. Nenhum espírito que está no mundo espiritual olha para o outro pela roupa ou pela forma que está se mostrando naquele momento. Todos nós temos um motivo para isso. Se eu descobrisse que fui, por exemplo, uma pessoa muito importante no passado, provavelmente eu gostaria de manter essa forma.
Você, como tantos outros, quando chegarem aqui, irá descobrir que a forma externa não representa nada, embora funcione como um lembrete, como já lhe disse anteriormente. O que vale mesmo é a forma interior que cada um construiu em si durante sua experiência terrena. O que vale muito aqui são as suas transformações íntimas, as reformas e as suas transformações exteriores. Como ficam então os artistas, políticos, cantores e tantos outros que viveram da fama? Como ficam os famosos quando chegam aqui, Daniel? Pobres coitados, alguns sofrem muito quando chegam aqui. Por que, Daniel? Porque eles não serão mais reconhecidos por seus talentos, pelas descobertas que fizeram, pelas apresentações pitorescas, enfim, por tudo aquilo que é da terra. Coisas da terra ficam na terra, Osmar. Coisa do espírito carrega-se no espírito. A frustração é o que mais eles sentem. Ficam tristes e solitários. Como assim, Daniel? Aqui, o que vale mesmo é o que você carrega dentro de seu coração. O que vale por aqui é o que você fez de bom para seus semelhantes. Se você foi uma pessoa famosa e usou a sua fama, seu dinheiro e seu prestígio para ajudar o próximo, você será tratado aqui pela parte boa, pela caridade, pela benevolência, pelas atitudes e pela justiça. Por tudo aquilo que você fez em prol da humanidade. E assim vai. Amai-vos. Esse é o caminho. Amai-vos como ele nos amou. Disse o mentor. Difícil, hein, Daniel? Mas não é impossível. Aliás, nada é impossível para Deus. Concordo plenamente, disse-lhe. Continuamos nossa caminhada pelos jardins da colônia. Daniel caminha a passos curtos, calmo e tranquilo. Afoito, eu caminhava ao seu lado. Ele, por vezes, interrompe a caminhada para olhar alguns passarinhos que fazem questão de acompanhá-lo no passeio. O lugar é divino. Há árvores, extensos jardins, flores, pequenas casas e grandes prédios. Alguns espíritos passam a todo momento perto de nós e fazem questão de cumprimentar Daniel. Ele, gentilmente, responde e agradece a todos. Foram dezenas de bons dias que eu ouvi naquela manhã. A colônia Amor e Caridade é um lugar muito bonito. Daniel olhou para mim e gentilmente me perguntou: Você quer se sentar? Não se incomode comigo, Daniel. Quero mesmo é conversar com você, aproveitar esse momento mágico que estou passando aqui ao seu lado. Como é bom estar ao seu lado. Ele então me disse: Eu estou caminhando para que você acalme o seu coração e aproveite este momento para conhecer um pouco mais de nossa colônia. Chego a ouvir as batidas de seu coração aflito, desejoso em saber muitas coisas. Disse Daniel. Nossa, me perdoe se lhe aborreço, Daniel. Osmar, acalme o seu coração. Tenha serenidade. Eu preciso dela para lhe passar alguns ensinamentos, para lhe mostrar algumas coisas, para lhe orientar. Eu abaixei a cabeça e fiquei olhando para o chão. Por alguns segundos fiquei refletindo e tentando me acalmar. Eu lhe agradeci, reverenciando-o, com um gesto afirmativo de cabeça. Você está vendo aquele prédio ali? Disse-me Daniel, apontando com o indicador. Sim, Daniel. À nossa frente havia um prédio redondo, com altura aproximada de 30 metros, todo revestido de vidro. Na verdade, o prédio todo era parecido com um grande farol. Saíam luzes dele para todos os lados. Havia um feixe maior de luz que descia do céu e entrava no centro do prédio. Essa luz era muito forte e entrava por cima da cúpula do lindo e esverdeante prédio. Nossa, Daniel, agora é que estou observando melhor. Como é lindo esse prédio! E quanta luz sai e entra nele! Este é o prédio da regeneração, disse-me Daniel. O que tem lá dentro? Espíritos evoluídos trabalhando no refazimento do perispírito dos irmãozinhos que são resgatados do umbral e chegam aqui muito debilitados. Então é para cá que os espíritos que estavam sofrendo no umbral são trazidos? Sim, é neste prédio que tudo recomeça. Ali,
Os irmãos aflitos chegam muito sofridos e recebem os fluidos necessários ao seu reequilíbrio. É importante você saber que esse é um posto de socorro. Toda colônia tem um prédio como esse. Eu posso ver como tudo funciona? Infelizmente, ainda não posso levar você até lá. Para que possamos entrar lá, é necessário que agendemos nossa visita. Afinal, eles estão trabalhando muito e nosso intuito é de não atrapalhar, não é mesmo? Sim, Daniel, perdoe-me querer me intrometer onde não devo. Não é questão de intrometer-se. O termo certo é satisfazer a sua curiosidade. Verdade, disse-lhe. Perdoe-me a minha curiosidade, Daniel. Os espíritos em evolução são muito curiosos, afirmou o mestre. Daniel, por que existem as colônias espirituais? As colônias espirituais foram criadas antes mesmo de o planeta Terra receber a primeira alma. Tudo é muito bem organizado aqui no mundo espiritual, Osmar. Ele que tudo sabe e tudo vê, sabia da necessidade desses postos de apoio evolutivo aqui na vida espiritual. Todos os que encarnam precisam de apoio para superar as provas evolutivas. As idas e vindas à encarnação são necessárias a todos os espíritos. É encarnando que o espírito desenvolve o que de melhor há dentro dele. A encarnação é um exercício necessário a todos. A Terra e os demais planetas são escolas evolutivas. É frequentando a escola que todos aprendem as lições, e é por meio das lições que todos evoluem. Prova e expiação. É isso. Perdoe-me a intromissão novamente, mas você já não reencarna mais. Pelo que eu tenho estudado e conheço a seu respeito, você não vai mais encarnar, Daniel? Por quê? Eu posso sim me oferecer ou mesmo aceitar uma encarnação, seja ela expiatória ou evolutiva. Como assim, Daniel? Os espíritos são e serão sempre livres para decidirem sobre o seu estado evolutivo. Eu atingi um estágio nessa grande jornada evolutiva. Posso permanecer nele se melhor me convier, ou posso buscar evoluir ainda mais para alcançar planos ainda mais superiores. Quer dizer que existem mundos acima desse em que estamos agora? Ou planos, sei lá como dizer? Exatamente assim. O universo é subdividido em estações evolutivas. Estamos agora, eu e você, em uma dessas estações. Alguns nem conseguiram chegar até nós, mas outros já transcenderam e estão bem acima desse plano onde está a colônia Amor e Caridade, acima desta estação evolutiva. Deixe-me ver se entendi. Eu estou aqui agora. Se eu desejar aumentar meu conhecimento divino, preciso evoluir mais, é isso? Sim. Só se elevam aos olhos do Criador aqueles espíritos que experimentam as provas evolutivas da alma. Quando está encarnado, você é alma, e quando deixa o corpo físico, você volta para o mundo dos espíritos. Daí você volta à sua condição original, que é a de espírito. Entendi, Daniel, mas perdoe-me. Por que você está aqui não encarnado para evoluir ainda mais? Quando trabalhamos no mundo espiritual, é quase a mesma coisa que estarmos encarnados. Pode não parecer, mas aqui há desafios evolutivos todos os dias. Eu estou evoluindo. Como assim? Quando você recebe a oportunidade de trabalhar em uma colônia como esta, por exemplo, você vira um operário na vida espiritual e passa a receber um salário aqui. Este ordenado lhe capacita a ascender a outras esferas. Como assim? Perdoa-me, não entendi. Estou ficando ainda mais confuso. Vou usar um exemplo de quando o espírito está encarnado, ok? Ok. Na Terra você nasce, cresce, estuda, se forma, trabalha, recebe por seu trabalho, não é assim? Sim, disse-lhe. O que acontece se você não trabalhar? Não ganho salário, ora. E sem salário você consegue sobreviver? Até conseguirei, mas vou viver sem conseguir realizar meus sonhos, meus projetos, não vou conseguir comprar muita coisa, etc. Aqui é exatamente assim. Qual é o sonho de quem trabalha e ganha um bom ordenado? Adquirir coisas boas, tais como casa, carro, viagens, etc. É isso? Você só vai conseguir isso pelo seu esforço, não é? Sim,
Seja ele qual for, tem de haver um esforço meu, seja para cursar uma boa faculdade, desenvolver algum talento, etc. Na vida espiritual é igual. Quanto mais você trabalha aqui, mais salário você recebe e utiliza-o para o seu bem-estar. Você fala bem-estar espiritual, não é? Sim. Aqui não há coisas materiais. Aqui você trabalha e ganha seu salário e o utiliza para sua evolução pessoal. Ninguém aqui pode usar o que conquistou para que outro espírito evolua. Tudo aqui é pessoal e intransferível. Entendi, Daniel. Puxa, legal isso. Tudo aqui é muito legal, assegurou o mentor. Então, por que em vez de irem sofrer na Terra, os espíritos não permanecem aqui se desenvolvendo e evoluindo? Aí é que está a grande questão, Osmar. Para que um espírito fique aqui trabalhando e evoluindo, ele há de ter conquistado uma parcela evolutiva. Nem todos os espíritos podem ficar aqui evoluindo, infelizmente. Por que infelizmente, Daniel? Porque para nós é um sofrimento ver aqueles que amamos sofrendo encarnados, passando por provas tão difíceis que são as provas da encarnação. Ficar aqui é um dos primeiros passos rumo à evolução espiritual. Ficar aqui é um privilégio. Eu creio nisso, porque estar encarnado é muito difícil, Daniel. Bota difícil nisso. Viver sob o véu da incerteza não é fácil mesmo. Mas por que isso? Existem alguns porquês que não são respondidos, ainda dentro de nossa compreensão do que é ele. Entendi. Quer dizer que existem coisas que ainda não nos são permitidas compreender? Não. Tudo nos é permitido compreender. O que nos falta ainda é a compreensão de compreender os desígnios dele. Falta-nos a inteligência para compreender Deus. Verdade, Daniel. Mas, por outro lado, existem oportunidades infindas para os espíritos evoluírem. Você pode me mostrar algumas? Sim, claro que sim. E vamos começar por onde? Por onde você desejar, disse ele. Eu pensei, ai meu Deus, será que eu serei capaz de fazer perguntas a um espírito tão iluminado, tão evoluído? Daniel parecia ler meus pensamentos e me interrompeu dizendo, vamos começar pelos centros espíritas? Caramba, Daniel, eu estava pensando nisso. Os centros espíritas são tão incompreendidos, confusos e misteriosos. Verdade, disse Daniel. Então vamos começar pelos centros espíritas, porque é no centro espírita que tudo começa. É no centro espírita que estão centenas de oportunidades evolutivas. Se todos usarem o centro espírita como escola religiosa, todos ascenderão com mais facilidade à vida espiritual. Sugere novamente o mentor. Vamos lá, disse eu. Os centros espíritas são estações de acolhimento, onde os espíritos enviados por Deus correm para socorrer as almas aflitas. Osmar Barbosa. O barracão de Candomblé. Você se importa se começarmos pelos centros kardecistas, Daniel? Em primeiro lugar, todos vocês têm que compreender que Allan Kardec não abriu sequer um centro espírita. Ele simplesmente codificou o espiritismo. Os nomes foram vocês quem deram. Centro disso, centro daquilo, é coisa dos encarnados. Kardec levou até vocês uma nova doutrina. Ele só mostrou o caminho. O resto é com os encarnados. E antes mesmo de Kardec chegar, já havia espiritismo sobre a Terra. Nossa, isso é verdade mesmo. Então, como poderemos falar das diversas ramificações que se criaram em torno do espiritismo? Da mesma forma que se criaram as ramificações religiosas em torno de outros livros, tais como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, etc. Mas vamos fazer assim, espiritismo e ponto. Sim, Daniel, não seria eu que vou começar a dividir o espiritismo. Eu até já havia decidido falar de espiritismo e pronto. Muito bem, rapaz. Quer dizer então que tudo que gira em torno desses livros é criação do homem? Sim. Vocês encarnados é que criaram denominações e diretrizes de acordo com a vossa compreensão da palavra de Deus. Na verdade, foi pela vontade e pelo excesso de ego que vocês criaram nomes e denominações espíritas. Mas qual é o caminho certo, então?
o que lhe faz melhor. Como assim, Daniel? Não importa onde você esteja, se ali estiver o seu coração. Se você está em determinada crença e ela lhe modifica, lhe torna um espírito melhor, lhe transforma, é essa a denominação que você deve seguir. Mas se você está em determinada crença ou religião e ela não lhe modifica, procure logo aquela que vai lhe ajudar a se tornar perfeito, se não um ser melhor. Lembrando sempre que a perfeição é o destino de todos os espíritos. Compreendo, mas você pode me explicar como tudo funciona, por exemplo, em um centro de candomblé? Vamos fazer assim. Para cada dúvida relacionada a centros espíritas, vamos levá-lo para conhecer bem de perto como tudo acontece, como tudo funciona. Eu mesmo posso lhe acompanhar ou peço a algum amigo que vá com você fazer as visitas. Não importa onde você queira ir. Pode ser um centro espírita ou igreja, seja lá o que for. E visitando, você poderá assimilar melhor os ensinamentos que iremos lhe passar. Pode ser? Pode ser assim? O que dizer, Daniel? Aprender na prática é a melhor forma, eu acho. Então vamos? Sim, vamos. Daniel, então me transporta para um barracão de candomblé. Logo que chegamos, havia um rapaz negro, alto e de olhos verdes. Ele estava vestido apenas com uma tanga que lhe cobria somente as partes íntimas. Seu cabelo era enrolado e longo. Ele trazia na mão uma lança com uma ponta bem afiada, daquelas de caçadores africanos, e na outra mão uma ferramenta que se parecia com uma grande chave dourada. No peito, um lindo colar feito com dentes de animais. Ele parecia um índio, mas não era um índio. Ele era negro, alto e forte. Daniel e eu nos aproximamos do rapaz, que sorriu e, após juntar as duas ferramentas em uma única mão, estendeu a mão direita para cumprimentar o nobre espírito. Bom dia, Daniel, disse o ilustre guardião. Bom dia, meu amigo. Eu trouxe aqui um amigo meu, o nome dele é Osmar. Eu o trouxe para conhecer um pouco sobre o candomblé. Você pode me ajudar? Seja bem-vindo, Osmar, disse o rapaz, estendendo-me a mão direita. Eu o cumprimentei e agradeci com um gesto de cabeça. Fiquei meio sem assunto naquele momento. Na verdade, eu estava impressionado com tudo aquilo e meio assustado. Fique à vontade, Daniel, para lhe mostrar tudo, disse o rapaz. Na verdade, eu gostaria de lhe pedir essa gentileza, solicitou Daniel. Você quer que eu apresente o candomblé a ele? Se for possível. Com o maior prazer, Daniel. Deixe-o comigo, que eu vou lhe apresentar um pouco do candomblé. Obrigado, meu amigo, disse Daniel. Você não vai ficar, Daniel? Perguntei. Eu tenho algumas coisas para fazer na colônia. Fique com meu amigo. Osmar, ele é o espírito credenciado a lhe apresentar tudo. Você está em boas mãos. Aproveite bem essa oportunidade para conhecer e aprender um pouco sobre o candomblé. Obrigado, Daniel, disse-lhe. De nada. E até já. Até já, meu amigo. Daniel se despede do rapaz e sai rapidamente de perto de nós. Eu continuava um pouco assustado, mas logo meu instrutor me deixou mais calmo. Ele me convidou a entrar no barracão de candomblé. Sua calma e serenidade e o seu jeito de me olhar me acalmaram. Algo mágico aconteceu naquele momento. Parecia que aquele rapaz tinha a capacidade de encantar as pessoas e acalmá-las. Caminhamos em silêncio, lado a lado, até chegarmos ao interior do prédio. Eu pude observar que não havia ninguém no interior do barracão. O lugar estava deserto. Sentamo-nos em duas cadeiras brancas, colocadas no que me parecia o centro de um terreiro. O lugar era bem simples e o chão de terra batida. Havia uma pequena grade feita de madeira que separava os visitantes do lugar do ritual. Havia ainda 4 tambores, ou melhor, atabaques, longos, cobertos com panos brancos. Nas paredes eu pude ver 6 quadros, dos quais 4 eram de dirigentes que já haviam desencarnado, e 2 eram de figuras ou entidades do candomblé que eu não conhecia. Fiquei ali sentado, olhando tudo, admirado com a simplicidade do lugar. Não havia laje e o teto era de palha. Todas as paredes estavam pintadas de branco.
Tudo estava deserto e estranhamente silencioso. Como meu instrutor não falava nada, eu fiquei quieto, observando o que iria acontecer. Meu coração estava em paz. Foi quando ele me chamou para darmos uma volta pelo lado de fora do lugar. Venha comigo, Osmar. Quero lhe mostrar algumas coisas antes que chegue o povo do santo para a reunião. Sim, amigo, concordei. Perdoe-me, mas você tem um nome? Sim, eu me chamo Bará, mas você pode me chamar do que você quiser, Exu ou Essu, se preferir me chamar assim. Títulos nesse momento não são importantes. O mais importante é a mensagem que eu trago para que você registre em seu livro. Obrigado, Bará. Eu posso te fazer algumas perguntas? É para isso que você está aqui. Então vamos lá. Qual é a sua função aqui? Além de guardar este local, eu sou o orixá incumbido de trazer, guardar e levar as mensagens aos orixás. Eu sou o mensageiro, além, é claro, de outras atribuições que me competem. Você fica aqui o tempo todo? Não, claro que não. Lembre-se, eu sou um orixá. Eu estou aqui para guardar o lugar até que comecem os trabalhos de hoje. E após terminar, eu volto para o lugar onde mais gosto de ficar. Entendi. Calei-me então. Saímos e eu pude observar que o lugar era bem grande. Havia bananeiras com cachos e outras árvores. Algumas delas eram ervas, outras eram frutíferas. Tinha laranjeiras, um pé de tangerina e 2 goiabeiras, além, é claro, de várias árvores que deixavam o lugar sombrio e frio. Venha, quero lhe mostrar como tudo começa por aqui, disse Bará. Caminhamos até o portão principal do lugar. Havia à esquerda um cômodo pequeno e à nossa direita outro cômodo com as mesmas medidas. Na porta havia penas de aves dependuradas. Algumas penas tinham a asa inteira do animal que, dilacerado, a perdera para enfeitar a porta do lugar. Havia ainda alguns jarros com ervas maceradas e outro com uma espécie de líquido que parecia uma mistura de sangue com água ou coisa assim. Curioso, fui logo perguntando qual era o motivo de tudo aquilo ali. Bará, me perdoe, mas isso são restos de animais? Sim, são restos de animais. Mas o que isso tem a ver com espiritismo, com orixás? Foi você quem quis saber um pouco sobre o candomblé, lembra-se? Você pediu isso ao Daniel. Eu não lhe pedi, mas o meu subconsciente estava curioso. Sabe, meu amigo, eu acho que pedi sim, sei lá. Então, vamos aprender? Está bem, respondi. Comece aprendendo que o candomblé é uma religião que não tem nada a ver com o espiritismo. O candomblé é uma religião por meio da qual se pratica o culto aos deuses, em sua maioria de origem africana. Aqui, nesse ambiente em que nos encontramos agora, os adeptos dessa religião, nossos seguidores, prestam culto aos orixás, que são deuses africanos, são divindades. Além disso, eles têm ainda algumas outras atribuições. Os orixás são divindades africanas que chegaram a diversos lugares do mundo pelos escravos que foram traficados da Nigéria, país da África, e de outras nações, mas principalmente dessa que citei. Os nossos seguidores prestam esse tipo de culto invocando as forças da natureza e dos orixás. Eles acreditam que, se aproximando dessas divindades e cultuando-as da forma correta, eles conseguem equilíbrio e força para seguirem auxiliando os mais necessitados. E, é claro, o auxílio próprio também. Nós sabemos que o equilíbrio é necessário a todas as almas encarnadas. Extraímos das forças da natureza o equilíbrio necessário à felicidade plena. Assim, o candomblé nada mais é do que o culto a essas divindades que são deuses africanos. Minha curiosidade quase explodia meu coração. Meus pensamentos fervilhavam, mas eu decidi me calar e esperar o momento oportuno para fazer mais perguntas. Ele então prosseguiu. É por meio dos rituais de dança, cantos e sacrifícios que nossos seguidores se conectam às divindades e pedem auxílio. Você pode não acreditar, mas
Tudo que está na natureza física detém o elemento vital para a sobrevivência e para a saúde do corpo físico. Há também um fluido dentre tantos outros que é muito utilizado por nós, espíritos. Esse fluido se chama magnetismo. E qual é a função desse fluido? Por que ele existe? Embora eu soubesse um pouco sobre os fluidos, decidi perguntar isso ao Bará para aprender com ele um pouco mais. Ele então prosseguiu. Existe uma influência mútua entre todos os seres da criação. É por meio desse fluido elétrico que os seres pensantes se atraem ou se repelem e influenciam mutuamente segundo seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. Eu então perguntei, como assim, Bará? Tudo o que Olorum criou detém uma energia específica. Por exemplo, combinadas, as plantas viram remédios que curam as doenças da alma e do corpo físico. As árvores combinadas criam as florestas, que são essenciais à vida na terra. O rio alimenta o mar, e o ar, se não estiver puro, prejudica a saúde. O adubo natural é o que possibilita o alimento, que é essencial à vida humana, e por aí vai. Você está dizendo que tudo na natureza tem o fluido de Deus? Se não tivesse, não existiriam. Perdoe minha ignorância, meu amigo, mas tem outra forma de você me explicar tudo isso? Você poderia ser mais claro? Sim, preste muita atenção no que eu vou lhe ensinar. Seu corpo físico não é nenhuma obra-prima. O corpo que você usa para evoluir é, na verdade, o resultado de uma mistura de elementos da natureza. Você é um esboço feito de pequenos retalhos. Você é a soma de vários animais. A evolução foi quem esculpiu seu corpo físico. A natureza pegou o cérebro que surgiu em um verme, as nadadeiras de um determinado peixe, e ainda a aparência de um macaco, misturou tudo isso e surgiu seu corpo físico. Aquele que você utiliza para evoluir nas provas que experimenta encarnado. E ainda mais, quando necessitamos compartilhar de uma convivência com alguém, para juntos traçarmos o destino evolutivo, o nosso encontro se dará infalivelmente, pois seremos atraídos mutuamente por força de uma imantação magnética que liga os nossos destinos para uma convivência em comum. Essa imantação é construída por meio das nossas ações, praticadas durante nossas vidas sucessivas, segundo as quais não só imantamos as pessoas, mas também os acontecimentos que irão compor o roteiro das nossas provações e resgates, enquanto encarnados neste mundo de expiação e prova. É pelo magnetismo cósmico, ou fluido universal, se você preferir chamar assim, que nos imantamos e nos submetemos às leis naturais e divinas, que nos impulsionam na direção das nossas necessidades evolutivas, situando-nos exatamente onde merecemos estar e com quem devemos estar, segundo as leis de causa e efeito. É assim que tudo acontece e é assim que evoluímos. No plano espiritual as coisas também funcionam assim? Sim, claro que sim. Fluidos existem na vida física e também nos planos espirituais. Tudo é fluido, tudo é essência divina, tudo é alquimia e magnetismo. Caramba, Bará, que lindo ensinamento, nossa, chego a ficar emocionado. Eu nunca pensei que um orixá assim, como você, fosse detentor de tanto conhecimento, de tanta sabedoria. Perdoe-me. Se eu não evoluir, não conquistarei nada. Antes de me tornar um orixá, eu passei longos períodos expiatórios para alcançar o posto em que eu me encontro agora. Todo orixá é detentor de grande sabedoria. Se assim não fosse, não seria orixá. Nossa, disse-lhe. Obrigado, Osmar. Tem mais alguma coisa sobre isso que você quer me dizer? Perguntei-lhe. Sim. Prossiga então, meu amigo. Assim como tudo se origina de uma transformação do fluido universal, o magnetismo, ou fluido magnético, como você preferir chamar, também é uma modificação do fluido universal e não difere do fluido vital. Na verdade, é por meio das modificações fluídicas que nós, espíritos,
orixás e outros iluminados, realizamos todas as proezas conhecidas até agora por vocês encarnados. É por meio desses fluidos que manipulamos tudo. É pela manipulação fluídica que tudo acontece. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu nem podia imaginar que as coisas são assim. Na verdade, eu fazia uma ideia, mas não sabia que as coisas são assim. Quando estudei os orixás, aprendi muita coisa sobre isso, confesso. Tudo na criação está ligado, meu amigo. Todos nós somos o desejo de Olorum e estamos destinados à evolução. Vou lhe deixar uma frase que servirá para você compreender tudo o que se passa em sua existência. Manda ver, Bará. Tudo que Olorum criou e cria é para o seu bem-estar. E tudo que existe, mas tudo mesmo, é para lhe auxiliar na evolução. Então, todos nós estamos ligados para evoluirmos sempre, todos, assegurou Bará. Lindo ensinamento, meu amigo. Obrigado. Agora vamos aprender um pouco mais sobre o candomblé? Vamos sim. Mas antes, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Olorum é Deus, é isso? Sim, Olorum e Deus são a mesma coisa. Eu já sabia, mas é importante esclarecer isso. Vamos continuar? Sim, perdoe-me. Você pode continuar. Esses pequenos quartos espalhados pela propriedade, onde está localizado este barracão de candomblé, são o que chamamos de casas de santo ou casas de orixás. Alguns denominam na linguagem da nação do oriçá ali presente. Nesses lugares, os adeptos cultuam e alimentam as divindades. Vamos entrar lá no barracão, porque os seguidores estão começando a chegar. Eu posso continuar chamando vocês de orixás? Sim, claro que sim. Perdoe-me por às vezes usar outro linguajar. É que quanto mais simples, melhor a compreensão, eu acho, disse-lhe. Continue escrevendo com simplicidade, Osmar. É disso que a religião precisa. Simplicidade, disse-me Bará. Várias pessoas já estavam no lugar. Elas chegaram sem que eu percebesse. Entramos e nos sentamos próximos a um banco onde os rapazes, ogãs, que batem os atabaques, ficam. Nos posicionamos ali e logo todo o ambiente estava tomado por homens e mulheres vestidos com roupas apropriadas ao ritual. Colares, saias brancas, flores. O lugar estava repleto de pessoas. Até então eu não tinha visto nenhum espírito. Bará, me parece que vai começar o ritual, disse-lhe. Sim, eles já vão dar início à ritualística. Rituais funcionam? Desde que o mundo é mundo, que rituais e sacrifícios são levados aos deuses, ou se preferir, orixás. Na antiguidade era comum dar um carneiro em sacrifício a Deus. Você quer me dizer que isso que eles fazem aqui é certo? Vou lhe dar alguns exemplos de sacrifício, presentes no livro que vocês mais leem, pode ser? Você fala da Bíblia? Este é o livro que vocês mais leem? Sim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Então é deste livro que vou lhe passar alguns ensinamentos. Vamos ver, disse-lhe. Ele então prosseguiu. Deus exigia sacrifícios de animais para que a humanidade pudesse receber perdão dos seus pecados. Está escrito em Levítico, capítulo 4, versículo 35 e capítulo 5, versículo 10. Vendo minha cara de assustado, ele então me perguntou. Posso continuar? Claro, Bará, disse-lhe. Como pode um orixá saber textos bíblicos? Pensei. O sacrifício de animais é um tema importante encontrado em todas as escrituras. Quando Adão e Eva pecaram, animais foram mortos por Deus para providenciar vestimentas para eles. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Eu não pude disfarçar meu espanto. Ele então prosseguiu. Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. A de Caim foi inaceitável, porque ele trouxe frutas, enquanto a de Abel foi aceitável, porque ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Isso está na Gênesis, capítulo 4, versículos 4 e 5. Nesse momento, virei-me e olhei para dentro dos olhos de Bará, que prosseguiu. Depois que o dilúvio recuou, Noé sacrificou animais a Deus. Esse sacrifício de Noé foi de aroma agradável ao Senhor. E isso está em Gênesis, capítulo 8, versículos 20 e 21. Meu Deus, disse-lhe. Bará então prosseguiu. Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho, Isaque. Abraão obedeceu a Deus, mas quando estava prestes a sacrificar a Isaque, Deus interveio e providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque, de novo em Gênesis, capítulo 22, versículos 10 a 13. O sistema de sacrifícios atinge seu ponto máximo com a nação de Israel, quando Deus ordenou que essa nação executasse inúmeros sacrifícios diferentes, de acordo com Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 4. Um certo procedimento era para ser seguido. Primeiro, o animal tinha que ser perfeito. Segundo, a pessoa que estava oferecendo o animal tinha que se identificar com ele. Então, a pessoa oferecendo o animal tinha que infligir morte ao animal. Quando feito em fé, esse sacrifício providenciava perdão dos pecados. Um outro sacrifício, chamado de dia de expiação, descrito em Levítico 16, demonstra perdão e a retirada do pecado. Naquele momento, eu pude perceber que Bará é, na verdade, um espírito muito evoluído e sábio. Ele continuou a me explicar os sacrifícios. O grande sacerdote tinha que levar 2 bodes como oferta pelo pecado. Um dos bodes era sacrificado como uma oferta pelo pecado do povo de Israel. Isso está em Levítico, capítulo 16, versículo 15, enquanto que o outro bode era para ser solto no deserto. Levítico, capítulo 16, versículos 20 a 22. A oferta pelo pecado providenciava perdão, enquanto que o outro bode providenciava a retirada do pecado. Nossa, eu não sabia disso, disse-lhe, espantado com tamanha sabedoria. E tem mais, disse ele. Sério? Perguntei surpreso. Sim? Então continue, meu sábio amigo. Podemos? Claro, agora fiquei ainda mais curioso. Eu nem imaginava que você é assim. Assim como? Sábio, inteligente, profundo conhecedor das coisas de Deus. Para ocupar o cargo que me foi oferecido, é necessário que eu tenha certo grau de elevação. É assim que as coisas funcionam aqui. Só o estudo e a disciplina capacitam espíritos para o trabalho. Sim, mas Bará, nomes não são importantes aqui. O que mais importa para nós são as oportunidades evolutivas. Eu sei disso, mas quanta sabedoria para falar sobre sacrifícios. Eu lhe agradeço as palavras, Osmar, mas gostaria que você e todos que vão ouvir essa história saibam quais são os maiores sacrifícios que todos nós podemos fazer para agradar a Deus. E quais são esses sacrifícios? Os sacrifícios que mais agradam a Deus são aqueles que você faz para se tornar um espírito melhor. Qualquer outro tipo de sacrifício que você fizer em nome de Deus, sem os propósitos de Deus, é perda de tempo. Aliás, qualquer coisa que você faça sem Deus em seu coração é perda de tempo. Ainda há pouco vi que eles sacrificaram umas galinhas, tiraram o sangue e derramaram sobre imagens dentro daquelas casinhas lá fora. Confesso que fiquei sem entender muito bem por que matar um animal serve para agradar ou adorar uma divindade. Foi assim que passaram para eles os ensinamentos. Assim, o candomblé chegou a este continente. Desde sua origem, no candomblé, se sacrificam animais para agradar aos deuses, assim como se fazia na antiguidade. Aqui no Brasil, os animais eram soltos nas matas para agradar aos deuses. Os negros não sacrificavam os animais, pois tinham muito medo dos senhores do engenho. E então, em vez de sacrificá-los, eles os soltavam na natureza. Esses animais eram as oferendas, até que o quê? Venha comigo.
Vou lhe mostrar como tudo isso começou. Vamos voltar à antiguidade. Bará, então, colocou sua mão direita sobre minha testa e me levou a uma fazenda muito distante. Fomos rapidamente. Lá havia um ritual muito parecido com aquele que eu estava presenciando naquele barracão. Sentamo-nos próximos ao homem que comandava o ritual. Ali pude ver o primeiro espírito do candomblé. Claro, depois do meu amigo Bará. Era um rapaz negro, alto, todo pintado de branco. Havia bolas brancas de luz que circundavam o corpo dele. Vi quando o mestre de cerimônias entregou nas mãos dele uma galinha. Ele então soltou o animal que, hipnotizado, não conseguia se mexer. Um médium se aproximou do espírito e começou a falar por ele. Pude ver como eles se comunicam. Ali eu vi a primeira incorporação mediúnica. O espírito disse: "Meus filhos, vocês estão me ofertando esse animal e logo que o soltam, as crianças que passam fome na aldeia tratam de pegá-lo para comê-lo. Eu fico sem minha oferenda, mas fico satisfeito porque ela está alimentando quem passa fome." O dirigente então pegou o animal pelas patas e decepou-lhe a cabeça, oferecendo ao espírito o animal sacrificado. Ofereceu-lhe o sangue daquele pobre animal. O espírito, muito aborrecido, se afastou imediatamente do médium, que intercedeu, dizendo estar satisfeito com o sacrifício. Que coisa horrível, Bará! Sim, não foi o espírito que pediu o sacrifício. Não era necessário naquele momento, mas sim um médium mal intencionado. Porém, o sacrifício é uma coisa que agrada às divindades. Muitos animais já foram sacrificados para agradar aos orixás, como pude lhe mostrar. Milhares de animais foram sacrificados para agradar a Deus. Lembre-se disso. Confesso que não consigo acreditar que isso sirva de alguma coisa nos dias de hoje. Nos dias de hoje fazem-se muitos sacrifícios para agradar entidades, sejam elas do candomblé, da umbanda, da quimbanda e de tantas outras denominações religiosas. E isso agrada realmente a esses espíritos? Será que é mesmo necessário o sacrifício para ter algum benefício desses espíritos? Eles precisam disso para evoluir? Deuses, divindades ou espíritos de luz não precisam de sacrifícios para evoluir. O que os espíritos precisam é tão somente que lhes sejam oferecidas oportunidades evolutivas. O que aconteceu foi que o médium mal intencionado criou um ritual que é mantido até os dias de hoje. Derrama-se muito sangue animal em nome de orixás, que nada tem a ver com isso. Eu continuo achando que é desnecessário o sacrifício de animais. Não faz sentido. Mas tem uma coisa muito positiva que esse orixá fez. Observe. Eu pude ver quando o orixá voltou e ordenou que aquela galinha morta fosse cozida e oferecida a todos os que estavam participando daquele ritual. Foi então que eu perguntei a Bará: "O que ele fez agora?" Agora, como você pode ver, e até os dias atuais, é assim. Os animais sacrificados para agradar aos orixás são cozidos e saciam a fome daqueles que são seguidores do candomblé. Assim, o sacrifício cumpre outro papel muito importante para os seguidores dessa religião. Melhor assim. Osmar, tem uma coisa que todos vocês precisam aprender. O quê? No candomblé, Olorum, que é o criador de todas as coisas, se encontra em plano tão superior em relação aos seres humanos e é de tal forma inexplicável e incompreensível que seria inútil fazer um culto ou sacrifício específico em sua honra e louvor, já que o absoluto não pode ser alcançado pelo ser humano em decorrência de suas limitações e imperfeições. Não confunda Olorum com Oxalá. Quer dizer que no candomblé não há oferendas a Deus ou Olorum? Exatamente isso. No candomblé não se faz e nem se oferece nada a Olorum ou Deus, se assim preferir chamar. Fazem-se oferendas a Oxalá, que é um Deus específico. Essa eu também não sabia. Pois é, não se sabe, mas se julga, disse Bará.
Infelizmente as pessoas são assim. O mundo é assim. É muito difícil para nós acreditar em tudo isso, enxergar com os olhos dos espíritos. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que melhor lhe convém. Se eles não quiserem ouvir essas palavras agora, outros trarão esta mesma mensagem em outras oportunidades, em outros livros, em outras casas de santo, em outros barracões, em outros centros espíritas e por aí vai. Posso então seguir adiante com esse aprendizado? Você, como todos que estão ouvindo este livro, é livre para pensar, refletir, acreditar ou seguir. É assim que se praticam as religiões. É por esse motivo que existem milhares de denominações religiosas, como Daniel já lhe falou. Você tem razão, Bará. Somos livres. Isso, rapaz, isso mesmo. O mais importante é que a informação siga seu caminho. Tem um lado muito bonito nisso tudo, que faço questão de lhe mostrar. O que é, Bará? Perguntei curioso. Venha, vamos voltar àquele barracão onde estávamos, lá onde sou o guardião. Eu já tinha até me esquecido dele. Nós estávamos ainda naquela fazenda distante. Vamos? Sim, vamos. Bará, então me leva de volta ao barracão de candomblé de onde saímos. O ambiente está em festa. A capacidade de pessoas naquele espaço estava totalmente esgotada. Crianças vestidas com roupas de santo corriam e brincavam entre os adultos. Chegamos ao lugar no intervalo da sessão. Algumas senhoras mais idosas estavam sentadas conversando alegremente. A dirigente dos trabalhos sentava-se em uma confortável cadeira no meio da multidão. Rapazes e senhores estavam de pé, conversando alegremente. Logo, uma sineta é tocada e todos se põem de pé. Os rapazes dos atabaques, ogãs, tomam suas posições. A dirigente tem em uma das mãos um instrumento que faz pouco barulho, mas que todos respeitam e se concentram. Depois Bará me falou que o objeto se chama adijá. A música começa. O canto é lindo e todos dançam em círculo. Após a sexta música, experimentei uma sensação muito agradável. Todo o ambiente se encheu de luz e uma linda menina, espírito, com o rosto coberto por fios de contas na cor azul, chegou ao lugar. Que espírito lindo! Eu disse a Bará, que não falou nada, apenas me olhou sorrindo. A linda menina aproximou-se de uma médium jovem como ela, e ambas começaram a dançar e abençoar as pessoas do lugar. Por onde a menina passava, as pessoas se ajoelhavam e ela lançava sobre a cabeça das pessoas assistidas um líquido fluídico azul claro. Que coisa linda, Bará! Repetia ao amigo. Sim, ela é uma divindade. Mas que raios são esses que saem das mãos da menina, Bará? Ela é um espírito iluminado, Osmar. Ela se voluntariou para trabalhar nessa vibração e ajudar a quem crê em divindades. Os fluidos são condensações que ela trouxe das esferas superiores para curar, harmonizar e felicitar essas pessoas. São fluidos, Osmar. Fluidos. Como assim se voluntariou? Deus ama seus filhos. Se você crê em divindades, Ele vai oferecer essa oportunidade a espíritos que já evoluíram mais e, assim, atender aos seus anseios. Deixe-me ver se entendi. Quer dizer que existem mesmo espíritos trabalhando como divindades para auxiliar aqueles que creem em divindades? Isso mesmo. Ele vos ama. E para Ele, tudo é possível. Caramba! Coitados dos que não acreditam em candomblé. Ele então sorriu. Eu fiquei boquiaberto com aquela cena. Logo, outra menina chegou e se aproximou de um rapaz e começou a dançar ao lado dele, que retribuía dançando pelo lindo terreiro de candomblé. Bará, agora posso ver que chegou outro espírito e está dançando ao lado de um rapaz. Meninas podem ter como médiums meninos? Sim, o que importa é a sintonia entre ambos. Isso é que tem que ser perfeito. O que acontece quando essa sintonia não é perfeita? O que você viu lá atrás. Verdade.
disse-lhe, lembrando-me da passagem sobre o sacrifício que pude ver lá na fazenda. Ficamos sentados ali por horas, vendo espíritos chegarem e saírem de perto de seus médiuns. Foi uma tarde incrível. Como é lindo o candomblé! Deuses e santos são espíritos que se transformaram em luz. Osmar Barbosa. O primeiro centro de Umbanda. Assim que terminou a linda sessão de candomblé, fui levado por Bará até os portões da colônia espiritual Amor e Caridade. Logo, fui de novo ao encontro de Daniel, que, percebendo que eu estava muito feliz, me convidou a me sentar em um dos bancos em um amplo jardim da colônia. Vamos nos sentar ali, Osmar? Sim, Daniel. Caminhamos até o local sugerido por ele. Pude perceber que Daniel deixava tudo em silêncio para que eu pudesse me extasiar com tudo o que havia experimentado havia pouco. Realmente vi e aprendi como o candomblé é lindo. Eu fiquei muito impressionado. Acho que já está dando para vocês perceberem. Então, como foi sua experiência com o candomblé? Perguntou o mentor. Fiquei muito impressionado com tudo, Daniel. Como é lindo o candomblé. Aprenda uma coisa. Quando se coloca amor naquilo que você faz, tudo fica mais bonito, disse Daniel. Daniel, pude ver o amor daquele rapaz, o Bará, como o chamam, pelo que ele faz. Logo que terminou a sessão, ele esperou que todos fossem embora seguros para poder me trazer de volta para cá. Compromisso e disciplina são as coisas mais importantes por aqui. Eu já pude perceber isso. Sabe, Daniel, eu tenho muito medo. Medo de quê? Dessas experiências pelas quais estou passando. Todos têm medo do desconhecido, Osmar. Eu sei disso. Na verdade, fico mesmo muito preocupado com o que estou escrevendo neste livro. Não fique. Escreva. Seja o que Deus quiser, disse-lhe. Osmar, as coisas de Deus não acontecem sem a expressa permissão dele. O trabalho que você vem realizando é exatamente aquilo que combinamos antes de você encarnar. Não é problema seu se as pessoas não acreditam no que você escreve. Não queira se comparar a Jesus ou a qualquer outro iluminado que esteve entre vocês. Até nos dias de hoje, há milhares de pessoas que não acreditam na vinda de Jesus, e há ainda pessoas que nem acreditam em sua existência. Quem é você para querer ser reconhecido por alguém? Perdoe-me, Daniel, mas esse é meu jeito de ser. Estou meio assustado com tudo isso. Não é que eu queira ser reconhecido, não é isso. Olha, rapaz, se o ambiente não estivesse pronto para que nós pudéssemos passar essas informações por meio de sua mediunidade para as pessoas, você não estaria aí agora fazendo isso. Deus não abençoa o que não é dele. Lembre-se disso. Não existem acasos. Obrigado pelo consolo e informação, Daniel. Vamos em frente? Vamos sim, vamos em frente, Daniel. Para onde você quer ir agora, Osmar? Você pode me sugerir? Na verdade, já convidei um amigo nosso para levar você para a próxima experiência. E quem é? O Caboclo Ventania. Nossa, esse eu conheço bem. Ele é meu grande amigo. Ele está vindo para levá-lo a conhecer por dentro um centro de Umbanda. Da Umbanda eu conheço um pouco, disse-lhe. Você conhece a Umbanda com os olhos dos encarnados. Ventania vai lhe mostrar a Umbanda pelos olhos dos espíritos. E quando isso vai ser? Ele já está a caminho. Vamos esperar. Sim. Logo, um rapaz se aproxima de nós e beija carinhosamente as mãos de Daniel, que serenamente cumprimenta-o, devolvendo-lhe o beijo na mão direita. Fiquei encantado com tanta humildade em um só espírito e perguntei a Daniel se havia muitos espíritos ali. Daniel, existem muitos espíritos aqui em Amor e Caridade? Aproximadamente 3.500 espíritos estão em Amor e Caridade, disse ele. É muito, não é? Não. Nossa colônia é pequena e não suporta muitos espíritos. Na verdade, somos uma colônia de transição. Só ficam aqui aqueles que são úteis para o funcionamento da colônia e alguns espíritos temporários. Os outros passam por aqui
e seguem para outras colônias. Qual é o critério utilizado para um espírito trabalhar em uma colônia espiritual, Daniel? Primeiro, ele precisa estar liberto das encarnações. Segundo, ele precisa ter algum tipo de afinidade conosco, estar ligado a nós de alguma forma. Como um espírito faz para ficar liberto das encarnações? Ele precisa ajustar-se com todos aqueles que encarnaram ao seu lado. Precisa terminar seu período encarnatório. Como assim? Suas oportunidades evolutivas estarão sempre ao seu lado. Pais, filhos, amigos, irmãos, familiares, enfim, tudo aquilo que você experimenta na encarnação. Quer dizer que para não precisar mais encarnar, eu preciso desencarnar sem nenhum problema com os espíritos que estiveram comigo durante a minha vida terrena? Isso. Você precisa voltar para o mundo espiritual livre de qualquer pendência, mesmo que seja pequena. Só não volta para a encarnação quem realmente não tem mais nada para ajustar. Caramba, que loucura isso! Não é loucura, é justiça. Todos os dias você recebe uma página em branco no livro da vida. Basta aprender a escrever. É só isso. É verdade, Daniel. Nós aqui não compreendemos muito bem os ensinamentos que se apresentam todos os dias à nossa frente. Chico Xavier foi quem escreveu uma frase muito parecida com essa. É isso, viu como é fácil? Siga os ensinamentos de Chico. Parece fácil, mas não é, Daniel. Eu lhe prometo que eu seguirei os seus conselhos. Não se preocupe se você não conseguir ajustar-se nesta encarnação. Encarnação é o que não lhe falta para evoluir. Todo mundo acha que a vida termina com esta vida. É aí que todos se enganam, não é, Daniel? Por isso a encarnação é o único instrumento capaz de modificar o espírito. É por meio das provas e expiações que todos irão evoluir. Eu acho que estou fazendo a minha parte. Eu também acho, disse ele. Estou falando sério, Daniel. Eu também. Como faço para saber se estou fazendo a coisa certa? Ouça o seu coração. Transforme pensamentos ruins em sentimentos bons. Seja honesto, respeitoso e caridoso. Transforme-se todos os dias. Como assim? Ouça o seu coração. Sempre que você agradar a Deus, seu coração vai sorrir. Quando você não agradar a Deus, seu coração vai chorar as lágrimas do arrependimento. Seus sentimentos são seus juízes diários. Ainda bem que procuro ser sempre franco e honesto com as pessoas. Aliás, com tudo em minha vida. Essa é a melhor maneira de evoluir, Osmar. Quando você mente, com o passar do tempo você vai esquecer a mentira. Mas quando você fala a verdade, o tempo pode passar, mas sua verdade será sempre a verdade. Às vezes as pessoas mentem para não ferir quem elas amam, Daniel. A verdade dita com sinceridade jamais irá ferir alguém. Às vezes é melhor você magoar dizendo a verdade a iludir falando mentiras. No mundo de hoje quase ninguém fala a verdade, meu amigo. A experiência atual dos espíritos encarnados é uma experiência material. A materialidade caminha junto com a mentira. Todos mentem para se destacarem diante dos outros. A mentira é a maior vilã dos justos. O homem que semeia mentira irá colher na espiritualidade as dores dos corações feridos que deixou para trás. É melhor ser verdadeiro sempre? Isso. Seja verdadeiro sempre. Não iluda, não minta, não engane e você viverá uma encarnação feliz. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se espiritualizarem, Daniel? Fique tranquilo, pois há de chegar a hora do despertar para uma vida após esta vida, para uma nova consciência. Muito em breve, a humanidade terá acesso a informações sobre vida em outros planetas. Quando isso acontecer, todos os encarnados e desencarnados que ainda não tiveram a oportunidade de adquirir esse conhecimento irão buscar Deus em sua essência. E a essência de Deus está no Espiritismo, que caminha lentamente, estabelecendo a sua própria identidade. Como assim identidade? O Espiritismo, assim como todas as religiões, ainda não encontrou o divino necessário a toda religião.
Os espíritas estão preocupados com os cargos, posições, fama e tudo aquilo que afasta a criatura do Criador. Quando os espíritas dizem que seguem essa ou aquela denominação religiosa, eles se afastam do propósito maior, que é conhecer a vida após a morte e se inteirar do que a criatura precisa fazer para alcançar o nirvana. O umbral hoje é o lugar que mais tem espíritas. Quando você aponta o dedo para determinada denominação religiosa, está apontando o dedo contra si mesmo. Quando você julga alguém por essa pessoa pertencer a determinada forma de praticar o espiritismo, você está julgando a si mesmo. Esquece-se do maior ensinamento do espiritismo. Não julgueis para que não sejais julgados, ou à medida que julgares, também será julgado. Assim, os ensinamentos de Allan Kardec estão se perdendo em meio às vaidades daqueles que não compreendem o espiritismo e, em vez de levá-lo aos mais humildes, criam muros que separam o rico do pobre. O ego tem falado mais alto do que o amor em muitas casas espíritas. De que adianta você assumir uma postura de espírita se as suas atitudes lhe contradizem? De que adianta exercer sua mediunidade se você está o tempo todo julgando quem tenha coragem de abrir uma casa espírita e lhe oportunizar a desenvolver a sua mediunidade? O que adianta você pregar uma coisa e fazer outra pelas costas de quem confia ou confiou em você? São esses os erros mais comuns dessa que é a redentora religião. São esses os ajustes que todos irão precisar fazer antes de se verem livres das encarnações sucessivas. Não se conhece o perfume pela embalagem, e muito menos o livro por sua capa. Só se conhece alguém amando-o sinceramente. Só se conhece Deus vivendo na verdade. Só evolui quem se transforma e se modifica. Caramba, Daniel, que lindo! Obrigado por essa oportunidade. Olha quem vem chegando. Olhei para um lindo jardim à minha direita e vi um lindo caboclo se aproximando de nós. Alto, de cabelos longos, o índio se aproxima de nós a passos rápidos. Reconheci o caboclo que me ajudou a desenvolver minha mediunidade assim que a descobri. Sorrindo, ele se aproximou de nós. Daniel se levantou para cumprimentar o amigo. Eu repeti o gesto. Bem-vindo, Ventania. Obrigado, Daniel. Posso lhe abraçar, Ventania? Perguntei. Claro, rapaz, vem aqui, disse ele, me abraçando carinhosamente. Emocionado, eu o abracei. Então vamos conhecer o centro de Umbanda por dentro, Osmar? Disse o caboclo. Sim, vamos, respondi empolgado. Se me permites, Daniel, vou levar o Osmar para uma sessão de Umbanda. Leve-o e mostre-lhe tudo o que acontece nos dias de hoje em um centro de Umbanda, Ventania. Ele então cumprimentou Daniel e me convidou a andar ao seu lado em direção aos portões da colônia. Caminhamos algum tempo. Sempre gentil, ele perguntava-me sobre as experiências que eu estava vivendo nos meus desdobramentos. E aí, como está a sua compreensão agora que você vive em desdobramento? Estou feliz, Ventania, respondi a ele. Então vamos em frente? Sim, vamos, disse-lhe. Chegamos então aos portões da colônia, que são altos. Eles têm aproximadamente 7 metros de altura por uns 2 de largura. Neles há desenhos que eu não compreendi. São como obras de arte ou algo assim. São desenhos entalhados na madeira que não parece madeira. Eu não tenho certeza do material de que são feitos os portões. Eu não sei explicar muito bem isso. Foi quando minha curiosidade falou mais alto, então perguntei à Ventania. Perdoe-me lhe perguntar, mas de que material são feitos esse muro e esses portões imensos? Tudo aqui é fluídico. Esse muro e esses portões foram plasmados por espíritos superiores, que possuem conhecimento e técnica para plasmar esse tipo de material aqui. Aqueles prédios que você viu, os jardins, as casas, as ruas, tudo aqui foi e é plasmado pelos espíritos de uma ordem superior. Nós ainda não temos o conhecimento para romper esse muro ou para criar algo igual. Quer dizer que esses espíritos têm um conhecimento superior ao dos espíritos que vivem aqui na colônia?
Exatamente isso. Eles são de uma ordem superior e, sendo assim, possuem conhecimentos superiores aos nossos. Entendi. Nós, que trabalhamos nos centros espíritas, também possuímos determinados conhecimentos que utilizamos para o bom andamento de uma sessão espírita, por exemplo. Você vai poder me mostrar isso? Sim, claro que sim. Vamos? Sim, vamos. Logo que deixamos a colônia, adentramos a um centro espírita também vazio. Sentamos nas cadeiras destinadas à assistência. Não tem ninguém aqui, disse-lhe. Nós vamos visitar 3 centros de Umbanda, Osmar. Quero lhe mostrar o que está acontecendo com cada um deles. Você vai poder tirar suas próprias conclusões. Fique atento para não perder nenhum ensinamento. Eles são e serão de extrema importância para todos aqueles que lerem ou ouvirem este livro. Pode deixar. Mas por que 3 centros espíritas, Ventania? É necessário para que todos possam aprender com esse ensinamento. No final você vai entender. Está bem. O que faremos agora? Fique aqui e observe. Está bem. Passados alguns minutos, outro índio chegou ao lugar e veio até nós. Boa noite, Ventania, disse o rapaz, vestido com roupas comuns, mas carregando arco e flecha. Boa noite, Lua Branca, disse Ventania. Boa noite, rapaz. Eu o cumprimentei, apertando-lhe a mão direita. Ventania, eu vou ficar lá no portão de entrada tomando conta e só vou permitir a entrada daqueles que você me autorizar, disse o caboclo. Faça isso, amigo. Estarei lá fora. Qualquer coisa é só você me chamar. Obrigado, disse Ventania. O caboclo Lua Branca, então, dirigiu-se ao portão do centro espírita. Pude ver que outros caboclos estavam lá fora esperando por ele. Havia aproximadamente 8 outros índios. Vi outros espíritos também, mas não perguntei nada. Lembrei-me dele quando psicografei o livro O Guardião da Luz. Um dos tarefeiros do centro espírita chega ao lugar e acende todas as luzes, onde pude ver imagens de quase todos os santos da Igreja Católica. A imagem de Jesus, de braços abertos, estava na parte superior do altar. No lado esquerdo estava a imagem de Nossa Senhora da Conceição e à direita uma imagem de São Jorge. Havia ainda outras imagens. O lugar estava limpo e muito bem organizado. O rapaz que organizava tudo acendeu alguns incensos para perfumar o lugar. As velas também foram acesas por ele. Pude observar que ele havia trazido um embrulho enorme, que logo descobri o que trazia ali. Eram flores que esse rapaz cuidadosamente arrumou em pequenas jarras, enfeitando todo o altar. Logo que terminou a tarefa, ele foi para a parte de trás do centro espírita, onde havia uma pequena cozinha, e começou a preparar alguns lanches que foram servidos após a reunião. Curioso, perguntei para a Ventania. Ainda falta muito para começar a reunião espírita? Alguns minutos, respondeu ele. Nós vamos ficar aqui sentados esperando? Sim, seja paciente. Quero lhe mostrar uma coisa. Foi por isso que chegamos bem antes do começo. Desculpe-me, então. É que estou muito ansioso. Sem problemas, disse o caboclo, me acalmando. Coloquei os cotovelos sobre os joelhos e repousei a minha cabeça sobre as minhas mãos. Fiquei olhando fixamente para o altar, admirado pela beleza simples do lugar. O caboclo Ventania permanecia sentado ao meu lado, sem nada dizer. Vi quando a porta de entrada do centro foi aberta pelo caboclo Lua Branca, que voltava ao lugar onde estávamos. Mas ele não entrou no centro espírita, simplesmente abriu a porta para alguém passar. Foi uma das cenas mais lindas que já vi em desdobramento. Pude ver quando, caminhando lentamente, apoiado em um pedaço de pau que usava como bengala, um preto velho adentrou ao lugar, segurando na outra mão uma vassoura daquelas feitas com pedaços de gravetos. O velhinho, bem velho mesmo, varria o chão do terreiro com muita devoção e carinho. Pus-me de pé e olhei para o caboclo Ventania, que expressava sua alegria. O velhinho, de cabelos brancos e curtos, estava vestido com roupas bem simples, uma calça velha e uma camisa branca.
Os pés estavam descalços e o velhinho caminhava com muita dificuldade. Fiquei impressionado com tudo aquilo e perguntei: "O que é isso, Ventania?" "O que você quer saber?" "Por que esse preto velho está varrendo o chão do terreiro? Que lindo esse velhinho!" Esse é o preto velho responsável pelas firmezas espirituais desse lugar. Ele vem na frente, limpando e trazendo consigo a falange de pretos velhos que vão trabalhar hoje aqui, fazendo muita caridade. Mas por que varrer? Olha, o que vocês encarnados precisam aprender é que tudo que está ao redor de vocês retém e detém certa quantidade de energia. Como assim? Perguntei, sentando-me ao seu lado, mas fixado no que o preto velho fazia. O caboclo então colocou sua mão direita sobre meu braço e disse: "O Criador teve o cuidado de deixar todas as energias no universo cósmico à disposição dos espíritos e das almas." "Perdoe-me, mas não estou entendendo." "Nada se cria, Osmar. Tudo já foi ou está criado. Quando Deus criou o universo, tudo o que nós, espíritos, precisamos para evoluir já estava no próprio universo. São energias e fluidos que usamos para o nosso bem-estar e para a nossa evolução. O que todos nós precisamos é saber utilizar esses elementos a nosso favor." "Quer dizer que aquela vassoura que o preto velho está usando tem uma determinada energia que vai limpar este lugar energeticamente falando? É isso?" "Mais ou menos isso." "Como assim, mais ou menos?" Existem coisas da vida espiritual que você só vai conhecer ou relembrar quando estiver totalmente nela, quando você estiver na vida espiritual. Eu não vou compreender o que ele está fazendo? Você vai compreender se olhar para o que ele está fazendo com o olhar do espírito e não da alma. No momento você é alma, pois está encarnado. Os olhos do espírito só estarão abertos quando você voltar à condição de espírito. Entendi. Quer dizer que tem coisas da espiritualidade que só vou enxergar quando estiver desencarnado? Isso mesmo. Exatamente isso. Mas vou lhe explicar o que ele está fazendo. Por favor. Aquela vassoura que está na mão do preto velho é fluídica. Ela foi feita pelo vovô Antônio, que é o nome desse velhinho que você vê agora aqui. A vassoura é uma condensação fluídica que ele conseguiu pela capacidade adquirida nas experiências que teve com as diversas encarnações. Assim, ele aprendeu a utilizar os elementos da natureza. Não só os pretos velhos, mas caboclos e outras entidades utilizam elementos condensados da natureza para auxiliar os assistidos encarnados e também auxiliarmos espíritos desencarnados. Você pode ser mais claro? Sim, claro que sim. Vamos lá. Eu acho que o Bará já lhe falou um pouco sobre isso quando você visitou o barracão de Candomblé, mas vale a pena lhe falar ainda mais. Deus criou elementos que, ao se encontrarem pelo tempo, desdobram-se em outros elementos. Por exemplo, a água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, sendo sua fórmula química dada por H2O. Assim é tudo o que existe no universo. Tudo, mas tudo mesmo. Tudo se funde e se torna outra coisa. Nós, espíritos, com o passar das múltiplas encarnações, aprendemos a utilizar esses elementos fluídicos e outros para nos auxiliar a evoluir. É muito comum utilizarmos o ectoplasma, uma substância fluídica que existe por todo lugar, em todos os animais, plantas, árvores, rios, oceanos, cachoeiras, enfim, em todo lugar. Alquimia? Sim, alquimia é a melhor definição. Bará me falou um pouco sobre isso. Quer dizer que com o passar de minhas encarnações vou aprendendo a utilizar os elementos da natureza a meu favor? A melhor definição é a seguinte: você é um espírito eterno. E qual é o objetivo de Deus? Que eu me torne perfeito. Isso. Esse é o objetivo do Criador. Quando criou os espíritos, ele determinou que todos se tornassem perfeitos. Para que possamos nos tornar perfeitos, ele nos oferece as encarnações. E é por meio delas que adquirimos os conhecimentos necessários à perfeição.
Justo, disse-lhe. Pois bem, você é filho de quem? Me perguntou Ventania. De Deus, ora. Se você é filho de Deus, quem você é? Insistiu o caboclo. Filho de Deus, ora. E quem é filho de Deus é o quê? Um Deus em treinamento? Eu sei que é difícil para você acreditar nisso, mas posso lhe assegurar que Deus tem um propósito maior para os filhos dele. Meu Deus, eu não tinha pensado desta forma. Pois bem, comece a pensar que você é filho de quem criou tudo o que você vê, sente, experimenta e realiza. Caramba, como eu sou incapaz. Não fique chateado, tenha calma. Você ainda tem muito que aprender nessa sua caminhada. Você ainda dispõe de múltiplas encarnações para se tornar perfeito. Obrigado, Ventania, mas eu não gostaria de voltar aqui. Fique tranquilo, disse-me ele serenamente. Fiquei ali perdido em meus pensamentos e nem percebi que as pessoas estavam chegando e o centro espírita começava a ficar lotado. Várias mulheres, vestidas com longas saias brancas e batas, estavam sentadas em círculo. Os rapazes, vestidos de calça branca e jaleco da mesma cor, se reuniam ao lado dos atabaques, que já estavam aquecidos pelos ogãs. A babalorixá adentra o ambiente, trazendo à mão um pequeno sino prateado. Logo, ela começa a tocar, invocando e saudando todos os espíritos e orixás. O preto velho, que eu havia observado varrendo o lugar, já não estava mais presente. Não havia espíritos no lugar, somente o caboclo Ventania sentado ao meu lado, os índios e outros espíritos que guardavam o portão de entrada do centro espírita. Rufaram-se os tambores. Lindas melodias eram cantadas por todos. Uma menina, de uns 17 anos aproximadamente, trazia nas mãos um turíbulo que utilizava para defumar o lugar. A fumaça invadiu todo o ambiente e ela cruzava em gestos à frente das pessoas para defumá-las. As mulheres dançavam elegantemente, saudando suas entidades. Os rapazes faziam uma dança coordenada. Tudo era lindo. Foi quando uma névoa clara cobriu o lugar. Eles cantavam uma cantiga saudando Oxum, minha querida mãe, e todo o ambiente se transformou. 6 lindas meninas, espíritos, chegaram trazendo nas mãos flores brancas que perfumaram todo o lugar. As meninas tinham longas tranças, umas loiras, outras de cabelos ruivos e outras de cabelos negros. Elas sorriam e se aproximavam das médiuns que rodopiavam com as mãos estendidas, derramando pétalas das flores trazidas na cabeça de todos os presentes. Eu pude presenciar uma linda sessão em homenagem à minha querida e amada mamãe Oxum. Confesso, nunca pensei que fosse assim. Fiquei de pé, emocionado. Eu cantava junto com os presentes esse lindo hino em louvor às meninas que traziam luz para todos naquele momento. Todos cantavam. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, lírioê, colhendo lírio, lírioá, colhendo lírios para enfeitar esse gongá. Emocionado, continuei a cantar até que a dirigente encerrou a homenagem. Todos estavam felizes, eu mais ainda, pois pude pela primeira vez observar uma sessão de Umbanda pelos espíritos da Umbanda. Vi tanto amor, quanta dedicação daqueles poucos médiuns. Vi quando os espíritos se aproximavam emanando vibrações sobre os assistidos. Foi lindo. Preciso ir até o portão, disse-me Ventania. Eu posso ficar aqui assistindo? Sim, fique aí, eu já volto. Vou ficar aqui assistindo. Que lindo tudo isso, Ventania. Eu já volto, disse o caboclo, afastando-se e indo em direção ao portão. A homenagem ao Oxum é encerrada. Curiosamente, contei quantos médiuns havia naquele centro espírita. 18 homens e 32 mulheres. 4 ogãs e uma dirigente espiritual, assessorada por 2 mães pequenas e um rapaz que me parecia ser seu familiar e auxiliando, principalmente na hora dos cânticos. Na assistência, haviam aproximadamente umas 160 pessoas, entre velhos, jovens e crianças. Um rapaz, sentado na segunda fileira da assistência,
acompanhado de sua mãe, me chamou a atenção. Ao lado dele, percebi uma figura estranha. Era um espírito que parecia doente e que havia chegado após a saída de Ventania. Ele era negro e tinha a fisionomia de um doente. Pensei tratar-se de um obsessor, mas como um obsessor poderia entrar ali? Não havia nenhum espírito ali minutos antes. Afinal, o preto velho havia feito uma limpeza espiritual no lugar. Como é que os caboclos que estavam na entrada do centro espírita permitiram a entrada daquele espírito? Evitei ficar olhando muito, pois o espírito não tirava os olhos de mim. O olhar dele era ameaçador. Tive medo naquele momento. Desviei então meu olhar e meu pensamento. Os atabaques rufavam cânticos belíssimos. A dirigente então começa a cantar hinos em louvação a Ogum. Um lindo ponto arriscado com uma pemba em uma pequena tábua e colocado na frente do altar. Uma das assistentes chega trazendo uma espada prateada, feita de metal, com fitas vermelhas amarradas na empunhadura. Todos cantam. Que cavaleiro é aquele que vem cavalgando sobre o céu azul? Ele é São Jorge, guerreiro que vem comandando a falange de Ogum. Seu canjira pisa na Umbanda. Todos dançam em homenagem a Ogum. Logo, um lindo soldado romano adentra o lugar. Ele é alto e forte, e sobre a roupa de soldado veste uma capa vermelha que vai até os pés. Na cabeça, traz um capacete prateado com penas vermelhas. Na mão direita, uma enorme espada cravejada de brilhantes. E na esquerda, uma corda branca que parece uma corda fluídica enrolada em seu braço. Ele entra dançando e se aproxima da dirigente, que percebe sua presença e dança junto com ele. Fiquei impressionado com aquela incorporação. Ele se aproxima da médium, que repete os gestos do espírito. Ele dança para o lado direito, ela repete. Ele levanta a espada, ela repete. Compreendi perfeitamente como se dá a incorporação. Naquele momento me emocionei profundamente. Vi um espírito de luz irradiando energias positivas para todos os necessitados. Compreendi que a incorporação nada mais é do que uma troca de energias entre o espírito e o médium. Os espíritos agem diretamente no perispírito do médium. O médium expande seu perispírito, onde o guia, espírito de luz, adentra esse campo vibracional expandido e passa a comandar o médium. Eu pude ver o que acontece comigo quando da incorporação de meus mentores. A médium dirigente incorporada então se aproxima do espírito obsessor que estava ao lado do rapaz, e num gesto muito rápido, o soldado lança sobre ele a corda fluídica que trazia consigo, amarrando o obsessor do rapaz. Vários outros soldados aparecem e seguram o espírito rebelde que se debate preso à corda fluídica. Ele luta para se libertar da corda que o prende aos soldados. Naquele momento, vários caboclos que estavam na entrada do centro espírita adentram o lugar e auxiliam os soldados a levarem consigo o espírito rebelde. Não houve muita luta, mas o espírito rebelde deu trabalho para os soldados e para os caboclos que chegaram acompanhados de Ventania. Após auxiliar a todos, Ventania volta e senta-se ao meu lado. Imediatamente perguntei-lhe: Ventania, por que vocês amarraram o rapaz e o levaram para fora? Nem sempre agimos assim. Na maioria das vezes, o obsessor aceita os nossos conselhos e deixa de obsediar. Esse não quis conversa? Há muito tempo estamos trabalhando para convencer aquele irmãozinho a deixar de obsediar o filho daquela senhora que está sendo assistida por essa casa espírita. Mas ele insiste em levar seu obsediado para o caminho das drogas. Tentamos várias vezes auxiliá-lo, orientando-lhe o caminho a seguir. E por que ele faz isso? Eles, na verdade, foram amigos de escola. O rapaz que você viu desencarnado não seguiu para a vida espiritual. Ele decidiu vingar-se do rapaz que você vê ao lado de sua mãe. Os dois usavam muita droga na época da escola. Eram amigos inseparáveis, até que uma overdose provocou a morte dele.
Desde então, ele culpa o rapaz ali sentado pela tragédia de sua vida e tenta a todo custo convencê-lo a usar bastante droga e assim fazer com que ele também sofra uma overdose e morra. Nossa, que coisa horrível! Isso é muito comum por aqui. Mas ele não deveria ter sido levado para o umbral? Ele esteve no umbral. E pode sair de lá? Ele é sábio o suficiente para sair quando quiser do umbral. Como assim, Ventania? O umbral é um estado psíquico do espírito. Para que você permaneça nele, é necessário que mantenha seu estado psíquico neutralizado. Ou seja, para que permaneça no umbral, você tem que estar afeiçoado a ele. Só fica lá quem não consegue vencer seus sentimentos, seus desejos e suas paixões. Deixe-me ver se entendi. Para que um espírito permaneça no umbral, ele tem que estar ligado a ele por sentimentos, desejos e paixões? Ele precisa estar num estado umbralino, é isso? Isso mesmo. O que mantém o espírito em sofrimento no umbral é exatamente o que o levou para lá. Se a alma for, por exemplo, de um usuário de drogas que não conseguiu se livrar do vício, esse espírito será mantido no umbral até que consiga vencer essa paixão. Outro exemplo. Se a alma é presa às coisas materiais deste mundo, vai permanecer no umbral até que compreenda que as coisas materiais deste mundo são deste mundo. Existem várias outras maneiras de o espírito permanecer no umbral, e também várias formas de sair de lá. E por que só hoje o obsessor foi levado daquela forma? São poucas as casas espíritas que fazem um trabalho sério, como esta primeira a qual lhe trouxe para visitar. Infelizmente, o que vemos hoje é um crescimento descontrolado e desordenado da Umbanda. Assistimos aos oportunistas, exploradores, charlatães, embusteiros, falsificadores da verdade, desvirtuadores e aos deturpadores daquilo que praticam e pregam como Umbanda. São pouquíssimas as casas de Umbanda que estão sendo assistidas por espíritos como nós, obreiros da verdadeira religião, espíritos missionários que buscam por meio das casas de Umbanda evoluir e auxiliar os verdadeiros médiuns que necessitam de nós. São poucos os médiuns sérios, infelizmente, Osmar. Logo vamos lhe falar um pouco mais sobre mediunidade e suas consequências. Nossa, nunca pensei que fosse assim. Estou chocado. Mas é assim que se encontra o orbe terreno hoje. Aquele obsessor teve diversas oportunidades de se afastar do rapaz, mas ele insistia em fazer o mal. Ogum nos pediu que o levássemos amarrado para Aruanda, que é uma das colônias dos espíritos trabalhadores das casas espíritas. Lá, nós cuidaremos dele. Vamos conscientizá-lo da necessidade de transformação. Só se transformando é que o espírito ascende aos planos maiores da criação. Que bom que vocês podem fazer isso. Não temos permissão para fazer isso com todos, mas quando não há outro jeito, esse é o melhor remédio. É assim que conseguimos ajudar. Na verdade, quer dizer que, embora seja contra a vontade dele, ele será ajudado por vocês? Sim. Vamos trabalhar para conscientizá-lo da necessidade de transformação. Ele tem que transformar o ódio em amor e perdão. Ele vai conseguir? Certamente que sim. Parabéns, Ventania. Obrigado. Você me disse que este é o primeiro centro que visito. Você vai me levar a outro conforme combinado? Outros é a palavra certa. Quer dizer que eu vou visitar outros centros espíritas com você? Sim. Vamos terminar de assistir a este, que é um centro de Umbanda onde se realiza um trabalho sério. Lembre-se de uma coisa, Osmar. Sim, diga. Bons espíritos não compartilham enganação e nem perdem seu tempo com aquilo que não nos auxilia a evoluir. Bons espíritos não perdem tempo com coisas que não nos elevam. Bons espíritos não se comprazem com a mentira, com falcatruas, com desonestidade e com desamor. Bons espíritos não se comprazem com injúrias, com falsidade e com deslealdade. Nós não reencarnamos mais, por isso não temos tempo a perder. Tudo aqui é muito claro, lúcido e objetivo. Belo ensinamento, Ventania. Obrigado.
A sessão agora vai pegar fogo. Assista, disse o caboclo. Deixa comigo. Calei-me e prestei mais atenção à sessão. Após a saída de Ogum, a dirigente chama a falange de caboclos. Todos dançam alegres. Assisti à mais linda sessão de caboclos na minha vida. Eu não imaginava o que viria depois nos outros centros aonde ele me levou, mas aquela sessão eu jamais esquecerei. Obrigado, Ventania. Vários índios chegavam e saíam, dançando com as índias seminuas. Suas penas enfeitavam o lugar. O cheiro de mata invadia todo o terreiro. Pude sentir também um cheiro de chuva. O cheiro de terra molhada me encantou. Pequenos índios e índias chegavam e corriam brincando no salão. A música era envolvente e alegre. Após extasiarem-se com a alegria do encontro, os índios foram embora e um intervalo foi anunciado pela direção do centro espírita. E após o intervalo, os pretos velhos iriam chegar para darem passes nos assistidos. Nessa hora, Ventania me convidou a voltar para a colônia. Eu estava muito cansado e aceitei de pronto. Vamos voltar? Sim, estou muito cansado. Ao desdobrar-se, um médium desprende muita energia. Você precisa descansar, disse-me o amigo índio. Me sinto como se estivesse com a bateria arriada. Me sinto fraco, sem forças. É assim mesmo. Por isso o médium nunca deve ficar muito tempo desdobrado. Faz mal à saúde? Não, faz mal ao espírito. Por quê? Estando desdobrado, você está no plano dos espíritos, e o plano dos espíritos é diferente do mundo dos encarnados. O que é diferente? Tudo. Aqui as energias são mais sutis. Na Terra tudo é mais denso. Perdoe-me, Ventania, mas por que essa diferença tão grande? A densidade que se dá no plano dos encarnados é, na verdade, a condensação dos sentimentos que ali estão. Vocês vivem pela disputa material. Ninguém quer disputar uma ajuda sincera. Ninguém quer disputar a caridade verdadeira. Tudo que vocês querem é se destacarem por alguma coisa ou por algum motivo. Estivemos agora em um centro espírita onde a caridade está em primeiro lugar. Todas aquelas pessoas que você viu estão ali para auxiliarem-se umas às outras. Você pode perceber que todos os espíritos que foram chamados se fizeram presentes. E todos os que chegavam traziam alguma coisa para ser ofertada aos assistidos e aos trabalhadores. Você pôde ver que todos tinham o mesmo sentimento dentro de seus corações. A dirigente humilde cantava hinos de louvor com o sentimento mais puro em seu coração. Os ogãs cantavam felizes, as mulheres dançavam alegres, todas vestidas da mesma forma, e os rapazes e senhores batiam palma com alegria e amor em seus corações. Você pôde assistir a uma sessão de umbanda séria, feita com amor e dedicação. Sim, eu fiquei muito impressionado com tudo o que vi. Na verdade, eu imaginava que era assim mesmo. Perdoe-me a indiscrição. É por isso que fiz questão de levar você primeiramente a um centro de umbanda sério. Agora você terá a oportunidade de conhecer como trabalha a maioria dos centros de umbanda. Agora mesmo? Após seu descanso. Vá cuidar de suas coisas e assim que estiver tudo arranjado aqui, eu lhe aviso. Obrigado, Ventania. Realmente eu preciso descansar. Vá descansar. Voltei para minha casa e descansei durante aquela noite.